O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Irmãos e irmãs, depois de celebrarmos as festas pascais, domingo de Páscoa, que Jesus volta ao Pai, e o céu estando aberto e Jesus voltando para o Pai, nos comunica o seu Espírito. Por isso, no domingo passado, a festa do Espírito Santo, Pentecostes. E hoje a igreja nos possibilita a graça de celebrarmos a Santíssima Trindade, e na próxima quinta, a solenidade de Corpus Christi. Então, neste período, 5 grandes festas que nos revelam o mistério de Deus, que nos revela quem é Deus. E hoje, na contemplação do mistério da Santíssima Trindade, devemos nos abrir a esta novidade, que é sempre portadora de uma grande graça para a vida daquele que crê. Se nós tomarmos toda a Escritura, a Bíblia, não vamos encontrar nela o termo Santíssima Trindade, porque isso coube à igreja, no decorrer da história, por meio do aprofundamento teológico e da compreensão da Escritura, nos possibilitar este entendimento. O nosso Deus é um Deus uno e trino, Pai, unidade da Santíssima Trindade. Contemplarmos a ação e a graça de Deus na nossa vida, nos abrirmos ao conhecimento de Deus, porque ao conhecê-lo, somos também capazes de nos conhecer. E vem as leituras de hoje para nos ajudar nesta caminhada. A primeira leitura foi retirada lá do Antigo Testamento, o livro dos Provérbios. E é muito bonita a primeira leitura, porque nós percebemos o Espírito Santo com o Pai, como uma criança que brinca ao criar. Depois em casa, vocês retomem as leituras de hoje, e vocês encontrarão esta sensibilidade do escritor sagrado, que nos possibilita este texto tão gostoso de ser saboreado, de ser entendido, de ser contemplado. Toda a obra da criação, do desejo do Pai,
se dá na comunhão com o Espírito Santo e pela unidade com Jesus. E qual foi o ápice desta obra criadora do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí nos responde o Salmo: contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artistas, vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para que dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Por excelência, a obra-prima da criação é o homem, é a mulher, é a humanidade. E hoje, em tempos tão difíceis como temos passado, de repente as pessoas já não estão reconhecendo nem mais quem elas são, a sua dignidade. E nesta solenidade da Santíssima Trindade, cada pessoa deve se reconhecer: eu sou obra-prima das mãos do Criador. Para que nós nos convençamos desta verdade, de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, não permitindo mais com que as dificuldades nos ofusquem a visão, mas entender que nós somos esta obra-prima que coroa toda a criação, feita pela ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diante desta realidade, o homem e a mulher, mesmo desobedecendo aquela orientação primeira que receberam, permitindo com que o pecado entrasse e lhes roubasse o dom mais precioso, porém, o amor de Deus foi derramado sobre os seus corações. Nos disse a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Romanos: justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nada poderá nos separar da Santíssima Trindade, nem mesmo o pecado, porque pelo ato da entrega de vida de Jesus na cruz, fomos justificados, fomos redimidos, fomos elevados à condição de filhos amados, e o Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações. E é dentro desta perspectiva que poderemos compreender o Evangelho de hoje. Jesus está no ambiente da última ceia. Logo, o seu discurso é de despedida. Ele vai dizer: ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Nós podemos utilizar esta palavra no caminho da cruz, que os discípulos ainda não entenderiam o que Jesus passaria, mas nós também podemos utilizar esta palavra no contexto da ressurreição. Ambas as realidades são difíceis de compreender, seja ela a da cruz, seja ela a da ressurreição. Mas partindo daí, por que o Evangelho evidencia a figura de Jesus na festa da Santíssima Trindade? Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Porque em Jesus a Trindade é revelada. Através da ação de Jesus, somos capazes de conhecer a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vai dizer:
ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem não conhece a mim, não conhece também ao Pai. Eu e o Pai somos um. Leiam todo o Evangelho de João, que vocês encontrarão várias destas afirmações. Então Jesus nos revela a face do Pai. Aquele que no Antigo Testamento era desconhecido, aquele que no Antigo Testamento ninguém era capaz de ver a sua face, porque se olhasse para a face de Deus, não resistiria e morreria. Livro do Êxodo. E na plenitude dos tempos, esta face do Pai nos é revelada pela ação do Filho. E pela ação do Filho, no seu mistério pascal, da sua morte e ressurreição, o Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações. Logo, conhecemos a Deus. Sabemos quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E conhecendo a Santíssima Trindade, se somos criados à imagem e semelhança dela, o que somos capazes de nos conhecer também. O autoconhecimento que está em alta na questão de livros, de gurus, de autores, nunca chegará à sua plenitude, porque o verdadeiro autoconhecimento consiste na capacidade de conhecermos a Deus, e conhecendo a Ele, Ele nos revela quem nós somos. O verdadeiro autoconhecimento que pode te ajudar é aquele que você experimenta na sua relação íntima e pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos agora ao Evangelho. Tome aí o versículo 13. Olha que interessante nesse processo de compreensão da palavra. Vamos ler juntos? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Então, o dom do Espírito que celebrávamos no domingo passado, festa de Pentecostes, que nos é dado pelo Pai e pelo Filho, fará o que em nós? Nos conduzirá à plena verdade. A plena verdade de Deus e a plena verdade de si. E é nesta verdade de Deus e consequentemente de si que viveremos a verdade das coisas. E o Evangelho sempre me chama muita atenção, porque nós estamos na era da fake news. O que é uma fake news, gente? Uma mentira, uma notícia falsa. E esta fake news não é somente no campo dos noticiários, mas perpassa também o campo das relações, da vivência, do cotidiano. E de repente escolhemos uma vida toda na mentira. Por isso a sociedade de hoje se torna a sociedade da fake. E como que nós podemos superar esta debilidade do nosso tempo presente? Nos abrindo à ação da Santíssima Trindade. Porque o Espírito Santo nos conduzirá a quê? Vocês prestaram atenção no texto? Nos conduzirá à verdade. A verdade de quem é Deus, a verdade de quem é você e a verdade das coisas que estão à sua volta. Portanto, não se iluda com a mentira. Não se deixe levar pela fake.
mas se abra a esta novidade da Santíssima Trindade, que quer nos comunicar o Espírito da verdade e nos conduzirá à plena verdade. Padre Max, o que é a plena verdade? Esta bela imagem tão conhecida por nós poderá nos ajudar. A plena verdade é a graça da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês já perceberam que toda a nossa movimentação religiosa celebrativa começa invocando a Santíssima Trindade? Como que nós iniciamos a Santa Missa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é que nós terminamos a missa? O padre dizendo: abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E este movimento da Santíssima Trindade é o movimento que nos alcança sempre. Quando fomos batizados, recebemos esta grande graça, a graça da verdade de Deus. No dia que você foi batizado, o padre, ao derramar água na sua cabeça, disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, desde o nosso nascimento, fomos alcançados pela ternura de Deus, pela graça da Trindade Santa. E todas as vezes que nós fazemos este sinal, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a verdade de Deus nos alcança. Não queira mais traçar este gesto sobre o seu corpo apenas assim, mecanicamente falando, mas entenda o poder do que este gesto e do que você diz ao fazê-lo pode realizar na sua vida. Existe um teólogo chamado Romano Guardini que disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim: todas as vezes que nós invocamos a Santíssima Trindade antes da oração, nos colocamos espiritualmente em ordem. E nós precisamos desta ordem em meio a tanta desordem. E eu comecei a me questionar: como que o gesto do traçar a cruz no meu corpo, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderia me colocar em ordem internamente? Parando para refletir, eu fui pensando: onde eu toco quando eu peço? Eu chamo o Pai tocando o quê? A cabeça. A nossa cabeça é a sede dos pensamentos. É a nossa dimensão intelectiva. Então, a primeira ordem que pode ser articulada pela Santíssima Trindade em nós é quando tocamos a cabeça, pedindo a ação do Divino Pai Eterno que coloque em ordem os nossos pensamentos. Então, quando os seus pensamentos estiverem muito desordenados, aonde que você vai tocar? Na cabeça. E a quem você vai invocar? Divino Pai Eterno, Pai. Depois, quando nós invocamos Jesus, nós tocamos que altura do nosso corpo? A altura do peito. E aqui existe um órgão muito simbólico, que é o coração. E na Escritura, o coração não é apenas um órgão importante que bombeia o nosso sangue,
mas o coração é considerado a sede da pessoa, a sede dos seus sentimentos. Então, quando o coração estiver agitado, quando os sentimentos estiverem à flor da pele, querendo te levar por um outro caminho que não é o da verdade, quem você vai chamar? Jesus. Em nome do Pai e do Filho. Olha que interessante a pedagogia da palavra e da liturgia. E depois, quando nós chamamos o Espírito Santo, onde nós nos tocamos? Nos nossos dois ombros, de um lado ao outro, quase que um movimento que se torna circular, nos alcançando por inteiro. Então, quando chamamos o Espírito Santo, tocando os nossos ombros, falamos da dimensão das vontades. E Santo Inácio diz que existem dentro de nós muitas vontades que são desordenadas. E que de repente, na hora de fazermos uma escolha, e de repente escolha é importante, quem vai dar a orientação final para que aquela escolha seja feita, seja a vontade. E sempre nos atendimentos que faço, seja ele de confissão ou de direção espiritual, eu digo o seguinte para as pessoas: entre o saber e o fazer é necessário o querer. Então, se a vontade está desordenada, o que pode acontecer na hora do meu fazer? Escolher alguma coisa que seja também desordenado. Portanto, pedir a graça do Espírito Santo que me alcance de um lado ao outro, é pedir ao Espírito Santo que alcance as minhas vontades. E cada um hoje pode fazer o seu exame de consciência. Quais são as vontades que prevalecem na minha vida? Quais são as vontades que dão o comando para que eu tome uma decisão? E todas as vezes que essas vontades estiverem borbulhando dentro de você, quem você vai chamar? O Espírito Santo. Pai, razão; Filho, sentimentos; Espírito Santo, vontades. A Santíssima Trindade nos alcança na totalidade de quem nós somos e faz em nós uma obra nova. E agora eu gostaria de encerrar com um trecho da segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Falávamos agora há pouco da esperança da glória de Deus, e não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você permite a Santíssima Trindade agir na sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando você passar pela tribulação, você não vai desesperar, você não vai perder os cabelos, você não vai perder o apetite, não vai perder o sono, não vai perder a alegria de viver, porque nos disse a palavra que
todos aqueles que se gloriam em Deus, que se abrem à novidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passa pela tribulação glorificando, porque esta tribulação gera a constância gera a virtude desabrocha na esperança, e a esperança não decepciona nunca. Padre, o que é esta esperança que não decepciona nunca? É o que Jesus já fez para nós. Nos revelou quem é o Pai, derramou em nossos corações o amor do Pai, derramou em nossos corações o Espírito Santo. Então, cada cristão batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo já é habilitado com esta graça. Por isso, na tribulação é constante, na constância vive a virtude, na virtude experimenta a esperança, e nesta esperança sabe que não é decepcionado, porque colocou a sua esperança no Senhor. E isto é fruto de uma grande graça, de uma enxurrada de graça que foi derramada sobre os nossos corações. O amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. Não é nada pequeno, mas é uma enxurrada, é abundante, foi derramado. Esta Santíssima Trindade, permitamos com que esta graça nos alcance por inteiro. Aprenda a passar pela tribulação de uma maneira diferente. E depois em casa, durante a semana, pegue a sua Bíblia, abra lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5, e permita com que esta pedagogia te ajude a viver sempre a esperança, porque o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. Então agora vamos encerrar pedindo isto. Meditamos agora há pouco que ao tocarmos a nossa cabeça chamamos o Pai. Então toca agora a sua testa e peça ao Divino Pai Eterno o que Ele precisa ordenar nos seus pensamentos. Faça agora a sua oração, tocando na sua cabeça aonde o Pai deve agir. Apresente a Ele todos os seus pensamentos, tudo aquilo que te acompanha antes de dormir, na hora de acordar, durante os momentos que você está sozinho, sozinha, e vai pedindo: Deus Pai Todo-Poderoso, toque os meus pensamentos nesta manhã. Tire todos os maus pensamentos que muitas vezes me maltratam. E dai-me a graça de um novo pensar, ó Divino Pai Eterno. Toque agora toda a minha cabeça. Peça esta graça e você alcançará. Agora, na altura do seu peito, toque o seu coração e peça a Jesus, o Filho amado do Divino Pai Eterno, apresente a Ele todos os seus sentimentos, os bons e os maus. Apresente a Ele agora como está o seu coração e vai dizendo: Jesus, entra no meu coração, conduz os meus sentimentos, tudo aquilo que eu tenho sentido nos últimos tempos, inclusive aquilo que eu sinto e não entendo porque estou sentindo. Eu preciso da tua graça, Jesus. E agora você vai tocar os seus dois ombros como que se abraçando, um braço de um lado
e um braço de outro. De repente você há muito tempo não ganha um abraço, então se abraça, tocando os seus 2 ombros e pedindo agora o Espírito Santo da verdade. Diga ao Espírito Santo: toque as minhas vontades, Espírito Santo. Principalmente aquelas vontades desordenadas que dão o comando e que de repente eu tenho obedecido. Vem, Espírito Santo, derrame o amor de Deus sobre as minhas vontades, porque hoje eu quero ser tocado, abraçado, plasmado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Vai dizendo a Santíssima Trindade: eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. De ti preciso mais que tudo nessa vida. Preciso